Bíblia declara que não existe ninguém semelhante a Deus, em majestade e glória, em poder e soberania. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus, Ele é a majestade e a glória. A Bíblia diz que não há nada que se compara com Deus. Ele criou anjos, criou os céus e a terra, criou o homem, criou os peixes, os mares, as aves, os animais. Enfim, pelo poder da sua palavra foi feito os céus e a terra. Diz assim a Bíblia em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito do Senhor se movia sobre as faces das águas. Mas por quê? Antes do princípio da criação do universo, houve uma rebelião no céu. Apocalipse capítulo 12 fala que Lúcifer, ele viu o esplendor da glória de Deus. Lúcifer se sentiu invejoso. Lúcifer viu os anjos adorarem a Deus. E a Bíblia declara também que Lúcifer, um anjo perfeito em majestade, que habitava entre as pedras fogueadas. Os pífaros, os músicos, tudo foi criado, preparado para ele no dia em que ele foi criado. Ele foi criado com uma beleza extraordinária. Mas a Bíblia diz: perfeito eram os teus caminhos, até que houve pecado em ti, o pecado da cobiça, da inveja, porque ele dizia assim, olha o que o diabo dizia: eu subirei às mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, acima das estrelas de Deus significa acima de todos os anjos. Eu vou estabelecer meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Mas a Bíblia diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Esse caíste do céu, ele foi precipitado ao mais profundo do abismo, porque em seu comércio ele conseguiu reunir um terço dos anjos numa insana loucura de querer destronar Deus. Ele esquece que ele é criatura. Eu sou criatura, hoje eu sou filho de Deus. Mas ele esqueceu o que existe nele, a criação de Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Ele é criatura. Ele se precipitou. A Bíblia diz que houve batalha no céu. Batalhou Miguel e seus anjos. Batalhou também a serpente e o diabo. Mas eles não prevaleceram. Eles foram expulsos do céu, por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus parava sobre as águas, porque haviam feito um cataclisma. Porque Deus recriou os céus e a terra. E Satanás, na sua ânsia, hoje, Satanás foi expulso do jardim de Deus, do paraíso, da presença de Deus, tanto ele como os anjos que o seguiram. São milhões e milhões de anjos que estão condenados por toda a eternidade. Deus tem o poder de aniquilar, destruir qualquer que ele criou. Mas ele reservou para o lago de fogo, o lago de tormento. O diabo, a Bíblia diz, Jesus disse que lá no inferno há um ranger de dentes, onde a dor não se apaga, o bicho não morre. E Satanás desejou ser semelhante a Deus. Na terra aqui, ele não perdeu sua capacidade de astúcia, ele engana mais esperto do que o homem. E o homem foi feito em mais semelhança de Deus. Veja bem, Deus criou anjos, variedade de classe de anjos,
anjo, arcanjo, serafim, querubins, principado, potestade, governo, todos estão debaixo da autoridade suprema de Deus. E Deus escolheu Israel. Deus viu a Abraão, o homem capaz de amá-lo, o homem que seria capaz de ser provado e passar pelas provas. Deus chamou Abraão. De Abraão, veja bem a promessa de Abraão, 100 anos para mostrar para o mundo, para o homem, que Deus pode todas as coisas. Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou ele para ser pai de uma grande nação, de várias nações. Abraão disse Deus, sai da terra, da tua parentela e dirige para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, pela fé, veja bem, é pela fé que nós obedecemos a Deus. Abraão saiu da terra dos seus pais, pegou Sara, sua esposa, seus escravos, saiu sem saber para onde ia. E Deus lhe prometeu que daria herança, uma terra, a sua descendência. Abraão foi provado quando nasceu o seu primeiro filho. Deus pediu a Isaac, o seu único filho. Abraão não negou. É chamado pai da fé. De Abraão nasceu Isaac, Isaac nasceu Jacó. De Jacó nasceu 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E a nação de Israel foi ensinada a adorar um único Deus. Moisés recebeu no monte Sinai as leis de Deus. Ele deu ouve Israel, nosso Deus é único. Voltou no diabo querendo ser adorado. O diabo criou religiões. O diabo criou o romanismo católico, que adora vasos deuses, o paganismo romano. O diabo é adorar através de ídolos. O diabo é adorar através do espiritismo. Satanás tem os seus adeptos também. Mas o único verdadeiro povo, Israel, adora o único Deus. Davi escreveu, não há outro Deus. 2 Samuel capítulo 7, versículo 22, Davi escreve assim: não há outro Deus semelhante a ti, não há outro Deus, nem outro Deus ao seu lado, e tu não tens visto e ouvido. E Deus também escolheu a igreja, 2 povos, que adoram um único Deus em espírito e em verdade. E como disse, Satanás quis ser semelhante a Deus, mas a Torá ensina a chamar-se. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, nosso Deus é o único Deus. Deus não mandou construir templo para ídolos. Deus não mandou fazer para se adorar, para ser colocado em altares. Mas onde o diabo faz isso através do catolicismo romano. Portanto, não existe Deus semelhante a um. Deus conheceu de todas as coisas. Deus sabia que o diabo ia cair. Deus sabia que o homem ia pecar. Mas Deus também sabia no coração dele que havia um povo semelhante, remanescente de Israel, dos gentios. Portanto, não existe ninguém semelhante a Deus em majestade e glória. Ele que tem todo o poder no céu e terra, ele tem poder isso aqui vai ser destruído, isso aqui está contaminado pelo pecado. A Bíblia diz que haverá uma nova terra, onde haverá justiça. E nós, seus servos, a igreja, estaremos com ele. Aqueles que amam a Deus, não porque ele tem que dar, pelo que ele é. Portanto, não existe ninguém semelhante a Deus. O diabo tentou ser, mas se transformou em demônio adversário. Ame a Deus. Jesus está voltando. Procura uma igreja onde verdadeiramente se prega o Evangelho, arrependimento, salvação, onde ensina que o único digno de ser adorado é Deus, o Príncipe da Paz, Jesus, o grande Messias.
e nós teremos na eternidade sempre com Deus.